Você já percebeu como muitas vezes a gente gosta de complicar aquilo que deveria ser extremamente simples? C.S. Lewis mostra como o cristianismo pode ser explicado de forma simples, clara, objetiva e extremamente acessível. Hoje nós vamos falar sobre esse livro lindíssimo e uma das obras mais impactantes que eu já li, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Eu sou o Ayrton Gama e gosto de ler obras que mexem com a fé e com a razão. E esse livro aqui me surpreendeu de uma forma absurda, pela forma como responde perguntas bem complexas de forma extremamente didática e simples, com exemplos bem práticos que você certamente vai entender, assim como eu entendi. C.S. Lewis foi um ateu desde a sua adolescência, até se converter a Cristo ali aos 31 anos de idade. E é muito interessante porque nessa obra ele traz respostas para algumas perguntas que ele fazia e que o inquietavam ali desde aquele momento, onde ele não cria em absolutamente nada voltado a Cristo, nada voltado a um Deus, a um Criador. Ele traz resposta aqui. E aí a gente começa a ser envolvido por essas explicações de forma muito simples, muito didática, sempre com exemplos. Ele sempre vai pautar exemplos, exemplos ali daquele momento, do cotidiano dele, exemplos que a gente vai entender com muita facilidade. Ele foi professor nas universidades de Oxford e Cambridge e também viveu o período das duas grandes guerras mundiais. Grande escritor, muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia. Inclusive, põe aí nos comentários se você já assistiu ou então se você já leu essa obra do C.S. Lewis. Ele também foi um grande palestrante cristão. Inclusive, esse livro aqui é uma coletânea de palestras que ele deu na rádio nos anos de 1942, 43 e 44. Agora, sobre o livro. Eu preciso dizer que esse livro é teologia pura, com ensinos extremamente didáticos e com exemplos do dia a dia, ele aborda temas extremamente complexos do cristianismo, mas sempre de uma forma muito acessível. O livro começa falando sobre a lei natural, sobre o certo e errado que todos nós temos aqui dentro, marcado no nosso coração. E ele argumenta que isso é a impressão digital de Deus ali na vida do ser humano. E é interessante que ele separa alguns capítulos para trazer argumentações contrárias àquilo que ele estava explicando, para depois ele quebrar essas argumentações e deixar o assunto ainda mais fácil de se entender, para ficar ainda mais claro. No livro, nós vemos também explicações sobre a moral, sobre as virtudes cardeais, né? A prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Ele vai falar sobre a moralidade social, a moralidade sexual, sobre o casamento cristão, sobre a fé. Ele fala sobre o perdão e a necessidade de perdoar. Ele fala da caridade, enfim, ele fala do cristianismo de forma pura e simples, exatamente como é o título do livro. Já mais para o final do livro, o C.S. Lewis também vai dizer como seguir a Cristo é extremamente difícil, mas como isso também é muito fácil. E como isso pode ser canal para o bom contágio da fé cristã. Inclusive, deixa eu ler um trecho. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem que ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem que entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem que se aproximar ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-los, mas se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unido a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma pessoa separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer se não desfinhar e morrer? Essa realmente é uma obra incrível e eu quero ler mais um trecho antes de concluir esse vídeo. Vamos lá. Imagine-se como uma casa viva. Deus entra para reconstruir essa casa. A princípio, talvez você consiga entender o que ele está fazendo. Ele está consertando os ralos e tirando as goteiras do teto, e assim por diante. Você sabe que esses trabalhos precisam ser feitos e, portanto, não está surpreso. Mas depois ele passa a demolir a casa de uma forma que lhe causa dor terrível e não parece fazer nenhum sentido. O que ele estaria tentando fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa bem diferente daquela que você tinha imaginado. Construindo uma nova ala aqui, colocando um andar e mais outro ali, subindo colunas e criando pátios. Você achava que seria transformado em uma cabaninha modesta,
mas ele está construindo um palácio e, além disso, pretende vir e viver nele pessoalmente. E para concluir, como eu disse anteriormente, esse livro é teologia pura, é um livro de ensino e por isso nem sempre é tão fácil de ler. Mas o autor coloca cada tema, cada exemplo em palavras extremamente simples para facilitar o nosso entendimento. E por isso eu recomendo a leitura, não só para cristãos, também para não cristãos, inclusive para ateus. E se você já leu esse livro, coloca aí nos comentários o trecho que mais chamou a sua atenção. E se você ainda nunca leu, põe aí se você vai ler e quando vai começar. Aproveita para seguir a nossa página e ter mais conteúdo como esse.